Marcos, capítulo 14, dos versos 53 ao 65. Marcos, capítulo 14, dos versos 53 ao 65. E com este texto eu queria continuar o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos, mas hoje pensando num tema bastante importante. Parece que não tem importância nenhuma, não se encontra factos relevantes para que os evangelistas tivessem introduzido este texto, mas hoje vai-se demonstrar bastante importante para as nossas vidas. E o tema que eu quero falar convosco hoje é Jesus perante o Sinédrio. Jesus perante o Sinédrio. Marcos, capítulo 14, versos 53 ao 65. Leiamos. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificaram falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfémia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Só até aqui. E vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine o nosso espírito, para que nós entendamos toda a exposição desta palavra. Senhor Deus, Pai amado, graças te dou. Na tua presença estamos, Senhor, para receber de ti a palavra bendita, a âncora das nossas almas. Senhor, seja compassivo connosco, nos perdoando os nossos pecados, as nossas ofensas. Mas, acima de tudo, Senhor, nos prepara o nosso coração para que Ele receba a tua palavra, para que nós a entendamos, para que nós, Senhor, encerremos este dia com o poder do Evangelho, com o poder, Senhor, que salva as nossas almas. Meu Deus, que a tua presença seja igual na vida de todas estas pessoas que me estão seguindo, que me estão acompanhando. Senhor, te faz presente em cada coração, em cada vida, em cada casa, em cada lar. Que seja assim, meu Deus, por amor do teu nome, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Jesus perante o Sinédrio. Eu queria começar dizendo antes algumas considerações. Marcos nos apresenta aqui um quadro em que Jesus é julgado perante 2 instâncias completamente diferentes. Jesus tem 4 julgamentos, mas Marcos só nos apresenta 2 e o Lucas nos vai apresentar mais algumas instâncias, mais algumas situações em que Jesus foi julgado. Mas no Evangelho de Marcos nós vemos aqui a instância religiosa. Jesus está perante o Sinédrio. Eu já disse anteriormente que o Sinédrio é o conselho religioso feito por os sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. Mas Jesus vai também ser julgado pelo poder civil. Isso está lá, nós teremos a oportunidade de estudar
mais à frente, está lá no capítulo 15, dos versos 1 ao 15. Jesus é julgado e condenado por Pôncio Pilatos. Mas é curioso, algo que nos passa à nossa ideia, à nossa imagem. É que o único evangelista que narra outras situações é Lucas. E Lucas nos informa, primeiramente, uma coisa. No momento em que Pôncio Pilatos, logo a seguir a Caifás, Jesus ter estado perante o Sinédrio, ele é levado a Pôncio Pilatos, e Pedro está lá. Pedro acompanha tudo, ao longe, mas Pedro acompanha todos os passos de Jesus. E se você reparar aí, no verso 54, é isso mesmo, é o que está descrito por Marcos, que Pedro seguiu de longe. Aquelas casas, naquela época, elas tinham uns pátios interiores. Não se entrava diretamente numa casa logo da rua para dentro da casa, ela passava-se por um pátio. A casa de Caifás não era diferente, ela tinha um pátio com várias entradas e várias saídas. E o verso 54, Marcos, nos apresenta Pedro estando lá. Outra parte que a Bíblia nos informa, ou que nos informa em alguns casos, é que apenas Lucas nos mostra, se nós lemos Marcos, nós vemos que Jesus está perante o Sinédrio e a seguir, no capítulo 15, ele vai perante Pôncio Pilatos. Mas Lucas nos dá outras informações preciosas, porque Lucas nos informa que Pôncio Pilatos, primeiramente, ele recebe Jesus e ele reverte o Senhor Jesus para o rei Herodes. Ele diz, isto não é meu, isto não é problema civil, isto é problema religioso, então como ele é judeu, que vá para o seu rei, para o rei Herodes. Mas também Lucas é o único que nos informa que Herodes recebeu Jesus, escarneceu dele, não quis participar no seu julgamento e o devolve novamente a Pôncio Pilatos. Outra curiosidade é que Herodes e Pôncio Pilatos estavam zangados. E eles se reconciliam neste momento, no momento da condenação de Jesus. Se nós lermos lá em Lucas 23, deixe-me ler para si. Lucas 23, capítulo 23, verso 8 diz, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Eles se reconciliam por causa de Jesus, eles se reconciliam por causa da inocência de Jesus, porque nem Pilatos nem Herodes encontraram nada que fosse digno ou que tivesse base para a acusação, mas eles não creram e nem o absolveram. No texto de Marcos, voltando agora para Marcos 14, nós observamos claramente, sem sombra de dúvida, não há que negar, que foi o conselho da liderança do povo de Deus no Antigo Testamento. Olha o que eu estou dizendo. Foi o conselho da liderança do povo de Deus no Antigo Testamento que prendeu e acusou Jesus. Isso está aí nos versos 53, que diz, e levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. No verso 63 diz, então o sumo sacerdote rasgou as vestes. E no verso 64 diz, ouviste a blasfémia que vos parece, e todos o julgaram de réu. Talvez você não saiba, mas naquela época o templo estava dividido. O templo dividia-se entre os saduceus e os fariseus.
Os saduceus tinham um sumo sacerdote, os fariseus tinham um sumo sacerdote. Os saduceus, o sacerdote deles era o Anás, que, curiosamente, era sogro de Caifás, o outro sumo sacerdote virado para a fração dos fariseus. A Bíblia diz que todos o julgaram. Tanto uma fração como a primeira fração, os saduceus, como a segunda fração, os fariseus, o julgaram. No meio disto estavam também os escribas e os anciãos, os homens mais velhos, aqueles dignos de mais respeito. Todos eles foram comumente implicados no julgamento de Jesus. Mas o que eu quero que nós percebamos hoje é que, sem sombra de dúvida, sem qualquer sombra de dúvida, foi a Igreja no Antigo Testamento que levou Jesus à condenação. Foi a Igreja de Deus, a Igreja do povo de Deus do Antigo Testamento, que condenou Jesus à morte de cruz. Veja, capítulo 15, verso 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. A palavra de Deus aqui, para sinédrio, ela pode ser traduzida como igreja. E a palavra igreja, nos nossos dias, a palavra igreja no Antigo Testamento, não é uma palavra estranha. A palavra igreja, ela começou no Monte Sinai. A palavra igreja começou com aquela célebre expressão de a congregação do povo de Deus que se juntava no sopé do Monte Sinai, esperando que Moisés descesse para lhe entregar a lei. Esta palavra, ela acompanhou o povo de Deus durante todo o êxodo, todo o caminho no caminho do deserto, os 40 anos, e ela acompanha o povo de Deus na entrada da terra de Canaã. A Septuaginta, que é a tradição grega do Antigo Testamento, porque a Bíblia foi principalmente escrita em hebraico e em aramaico, mas como o povo estava helenizado, o povo estava debaixo de uma cultura grega que tinha por motivo unificar o povo numa só língua, num só pensamento, a Septuaginta foi traduzida do hebraico e do aramaico para o grego, e a Septuaginta foi recuperar a expressão congregação do povo de Deus como eclésia. Eclésia quer dizer igreja. Agora, existe uma pergunta. Se a igreja aqui já existia, a eclésia, a congregação do povo de Deus, a igreja, como lhe chama a Septuaginta, o que é que começou no Pentecostes? O que é que aconteceu no Pentecostes? Deixe que eu lhe diga algo que você possivelmente não sabia, mas vai aprender hoje. No Pentecostes acontecem duas coisas em simultâneo. Primeiro, finda os dias desta igreja, a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento, a congregação do povo de Deus, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos os religiosos, anciãos, por aí fora, eles terminam, é o término, na descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Terminou. Jesus findou esse ministério. Jesus findou esse ofício. Mas algo mais aconteceu. Algo que nos diz muito a nós, à Igreja de Cristo hoje. Porque não só findou a Igreja do Espírito Santo, do Antigo Testamento, com a descida do Espírito Santo, como ela dá início à Igreja de Cristo, à verdadeira Igreja de Cristo, como ela dá início à construção, à consumação, à reunião do povo que haveria e faz parte do corpo de Cristo, a noiva de Jesus. Apesar disso, apesar dos apóstolos saberem que a palavra igreja ou eclésia no Antigo Testamento, que ela tinha terminado no dia de Pentecostes, ainda assim, os apóstolos eles vão adotar
essa palavra, essa mesma palavra, eles vão adotar, lá no livro do Apocalipse, falem na congregação dos santos. Congregação dos santos é a mesma palavra. Congregação dos santos é a igreja, congregação dos santos é o povo de Deus, o povo remido e comprado pelo sangue de Cristo. Congregação da igreja é também a mesma palavra para o grego do Antigo Testamento que se referia a esta igreja, a igreja do templo, a igreja das sinagogas. Os apóstolos adotaram então esta palavra para se referirem agora à congregação dos crentes em Cristo Jesus, à eclésia, àquilo que nós chamamos hoje igreja. Igreja não foi algo que os evangélicos inventaram, como dizem aí. Igreja não foi algo que a Igreja Católica inventou. Igreja não foi algo que os pais da Igreja inventaram, não. A Igreja vem já de longa data. Ela vem lá do Monte Sinai. Pois bem, qual é o foco principal do nosso estudo hoje? O foco principal do nosso estudo tem um ponto bastante focal. É que nós vamos aprender e vamos compreender que foi a Igreja, não foi mais ninguém. Foi a Igreja do Antigo Testamento que prendeu, desonrou e matou a Cristo. É isso que você está ouvindo. Foi a própria Igreja, foi os próprios sacerdotes, foi os próprios principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, todo o povo integrante que matou, desonrou e prendeu ao nosso Salvador Jesus Cristo. E agora existe aqui uma pergunta. Como não podia deixar de ser, eu quero deixar algumas perguntas para você pensar. O que você acha? Ou melhor, você acha que isso seria possível hoje? Você acha que hoje a Igreja poderia prender, desonrar e matar Cristo? Acha possível isso? Você acha possível que uma suposta Igreja possa mentir, possa falsear o Evangelho de Cristo, possa desonrar a imagem e o nome de Jesus? Você acha possível? Eu vou lhe dizer que sim, infelizmente. É verdade. Não foi só aquela igreja lá do primeiro século, 30 anos da nossa era cristã, do nosso calendário, mas hoje é possível sim, infelizmente. Hoje acontece ainda assim. Jesus não está presente em corpo, Jesus não é condenado, não é preso, não é maltratado, mas em corpo, mas Ele é, no seu bom nome, na sua presença, na sua obra. Nós precisamos ter a coragem de parar, de andar a acusar os judeus. Nós precisamos ter a coragem de parar e de acusar o povo judaico, porque nós estamos continuando a fazer a mesma coisa com o Evangelho. Nós estamos continuando a fazer a mesma coisa que eles fizeram com a presença de Cristo Jesus. Nós fazemos sem a presença dele, mas fazemos no seu Evangelho. Nós falseamos, nós mentimos, nós denegrimos, nós alteramos, nós adulteramos o Evangelho em prol do nosso bem-estar e da nossa forma de viver e da nossa forma de acreditar. Pois bem, este grupo religioso acusa Jesus de um crime, mas não é um crime qualquer. A acusação de Jesus dá-se por causa dos seus 3 ministérios. O ministério sacerdotal, o ministério profeta e o ministério de rei. Se nós virmos aí, veja, no verso 61, Caifás pergunta-lhe: és tu o Cristo? Cristo aqui não é uma palavra qualquer. Cristo aqui é o Senhor, o ungido de Deus, o Messias. És tu o Messias? És tu aquele que virias sentar no trono de Davi? O Filho de Deus bendito? E no verso 65 eles dizem: puseram-se alguns a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza.
Veja, já temos aqui o sacerdote, já temos aqui o profeta, e mais à frente, na passagem de Lucas, nós vamos ver que o Pôncio Pilatos, ele pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus. E Jesus vai lhe dizer, tu o dizes, não sou eu que o digo, tu o dizes. O julgamento de Jesus está ligado aos seus 3 ministérios na terra, sacerdote, profeta e rei. Mas nós reparamos que existia falsidade, existia ignorância no meio daqueles que aguardavam a vinda do remidor de Israel. Conforme Caifás aqui o pergunta, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eles estavam realmente, e na verdade, eles ainda estão à espera. Eles ainda estão à espera do remidor de Israel. Eles ainda estão à espera do rei. Eles ainda estão à espera do libertador político, do libertador militar. Eles estão desejando que Jesus venha, sente-se no trono de Davi e que a nação de Israel governe todas as outras nações. Eles ainda estão à espera. Não foi só neste dia. Agora repare, Marcos nos apresenta algo curioso. E ainda estou só entrando nos pormenores. Marcos nos apresenta o julgamento de Jesus e a negação de Pedro como eventos simultâneos, aconteceram ao mesmo tempo. Você repara que levaram Jesus à presença do sumo sacerdote Caifás e dizem no verso 54 que Pedro seguiram de longe. Quando Jesus entra no pátio que dá acesso à casa de Caifás, atrás de Jesus estava Pedro. E Pedro ficou ali naquele pátio. Estavam lá uma fogueira e estava frio e ele ficou ali se aquentando. Até que uns serventuários. O que é a palavra serventuário? Serventuário é a palavra para criadagem. É a palavra para servos, escravos. E quando esses escravos, esses serventuários, se dirigem a Pedro para lhe perguntar se era ele também que fazia parte do grupo que conhecia Jesus, ele nega. Ao mesmo tempo que ele nega, está Jesus dentro da sala de Caifás, sendo julgado, possivelmente sendo já esbofeteado, cobrindo-lhe o rosto. Depois Jesus sai e vai para a casa de... Jesus primeiro vai para a casa de Anás, depois Anás envia para Caifás. Esta passagem que Marcos está falando já é o segundo julgamento do poder religioso, porque ele ainda tem, nós temos a oportunidade para ler, ele ainda tem um julgamento através de Anás, mas isto acontece, Jesus está sendo julgado e Pedro está negando a Cristo. O que é que Marcos nos quer trazer? Por que é que Marcos meteu aí o verso 54? Haveria necessidade de Marcos dizer que Pedro seguiu de longe até o interior do pátio? Haveria, claro que sim. Novamente, neste texto, conforme nós temos estudado nos outros textos, novamente, Marcos nos está preparando, apresentando o contraste entre Cristo e os discípulos. O contraste entre Cristo e nós. Mas vamos ao julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus é alvo de vários filmes, é alvo de várias séries televisivas. Hollywood é especialista em filmes e séries e documentários acerca do julgamento, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas se nós olharmos friamente, com olhos de ver, com ouvidos para escutar, nós aprendemos que apesar deste aparato todo, e repare que o julgamento de Jesus foi feito de madrugada, todo o povo de Jerusalém estava dormindo, excepto os intervenientes na prisão e no julgamento de Jesus. Mas, apesar de todo este aparato, apesar de terem levado Jesus de um lado para o outro, existe quem já foi a Israel, existe um espaço
em que dizem que Jesus esteve preso, mas sem colocar os seus pés no chão. Ou seja, ele esteve pendurado sobre correntes, sem colocar os seus pés no chão, porque era lei na altura que um homem que fosse preso tinha que ser imediatamente condenado, levado às instâncias judiciais, mas como Jesus não houve tempo para isso, porque eles estavam deliberando, passando de Anás para Caifás, de Caifás para Herodes, de Herodes para Pôncio Pilatos. Dizem que Jesus passou algum tempo, eu não sei se é verdade, eu não vou especular sobre isso, mas dizem que Jesus passou algum tempo colocado dentro de um quarto, pendurado com umas correntes, sem tocar com os pés no chão, não violando assim a lei em vigor na altura. Mas apesar de todo este aparato, o julgamento de Jesus foi uma farsa. Foi uma total farsa. Porquê? Porque quando Jesus vai à presença de Anás e Caifás, quando Jesus vai à presença de Herodes, quando Jesus vai à presença de Pôncio Pilatos, na verdade, ele já estava condenado 3 anos antes. Alguém o condenou 3 anos antes. Se nós repararmos aí no capítulo 3 de Marcos, verso 6, olha o que é que Marcos nos informa. Jesus está curando um homem que tinha a mão ressequida dentro da sinagoga, e no capítulo 3, verso 6, olha o que é que Marcos nos diz. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Repare, meu querido, minha querida, que nós temos presente, esta narrativa faz parte do começo do ministério de Jesus. 3 anos antes de ele ter sido julgado, condenado, morto, ou crucificado e morto. 3 anos antes, já os fariseus se tinham juntado com alguém que eles não gostavam, eles detestavam. Os herodianos eram aqueles do partido de Herodes, aqueles dos seguidores de Herodes, mas ainda assim, os fariseus conspiraram, uniram esforços com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. A partir deste versículo para a frente, até ao capítulo 14, a vida inteira de Jesus, nós vemos o Senhor Jesus sendo infernizado pelos fariseus, pelos escribas e pelos saduceus, pelos zelotes e pelos herodianos. As fações vigentes na altura, eles já tinham condenado Jesus. Por outro lado, se nós formos ver no verso 55 de Marcos 14, diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pense comigo, imagine o que é os fariseus prenderam Jesus, levaram Jesus para dentro da sala e agora? Vamos condená-lo de quê? O que é que ele nos fez? Temos que arranjar alguma coisa. Então, no verso 55, ele diz que procuravam. Eles não tinham bases, eles não tinham argumentos, eles procuravam alguém que testemunhasse, mas não acharam. O que é que se passou aqui? Parece que existe uma afirmação verdadeira, mas ela no final se traduz como falsa, como uma farsa. Reparem o verso 58. Qual foi o argumento que eles arranjaram para condenar Jesus? Uma mentira. Uma mentira moldada, mascarada de verdade. O verso 58 diz: nós o ouvimos declarar. Acharam alguém que pudesse falar. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. E você agora vai dizer: pastor, o que ele disse é verdade. Os sacerdotes falaram a verdade. Jesus disse que
que o templo seria destruído e que em 3 dias edificava outro. Só que existe aqui algo que nos passa. João capítulo 2, verso 18 diz: perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Os judeus estavam aborrecidos com Jesus, porque Jesus tinha entrado dentro do templo. E ele tinha, das 2 vezes, existe aqui dois momentos que Jesus limpa o templo. Mas este é o primeiro momento que Jesus limpa o templo, quando ele entra no templo e ele sacode dali os vendedores, ele sacode dali os cambistas e ele disse: vão embora, vocês estão a manchar a casa do meu pai. A casa do meu pai é casa de oração, não é casa de mercado, não é casa de lucro. E os fariseus chegam ao pé dele e lhe perguntam: com que autoridade fazes isto? Que sinal nos mostras? Mostra-nos o teu poder, para que nós nos rendamos a ti e digamos: sim, tu tens autoridade para fazer isto. Porque se não mostrares um sinal, se não mostrares um modo de poder, tu não tens autoridade dentro do templo. E Jesus diz, no verso 19 de João capítulo 2, Jesus lhes respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Repare que bem, repare a falsidade da acusação de Jesus com a verdade falada por Jesus. Jesus diz: destruí. Ele não diz: eu vou destruir. Ele diz: vocês destruam o templo e em 3 dias eu o reconstruo. Olha o que é que os sacerdotes falaram no verso 58. Nós o ouvimos declarar, nós o ouvimos falar: eu destruirei. Repare que Jesus aqui em João diz: destruí. Mas a acusação dos fariseus é: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Jesus não falou em mãos humanas. No verso 19 do capítulo 2 de João, Jesus não falou que era ele que iria destruir coisa alguma. O que é que aconteceu? Eles trouxeram uma verdade, mas uma verdade falseada, adulterada. E meu querido e minha querida, eu estou a preparar o seu coração. Eu estou contando a história, a narrativa de Marcos através do julgamento, para preparar o seu coração para aquilo que se anda passando hoje nas nossas igrejas, para aquilo que se anda passando hoje com o Evangelho que é pregado, que é anunciado. Porque muitas vezes o Evangelho parece que é verdade, mas está sendo uma verdade falseada, uma verdade adulterada. Da mesma forma que se passou com Jesus, da mesma forma que eles arranjaram esta artimanha para tentar ou conseguir condenar Jesus, da mesma forma que homens e mulheres hoje andam arranjando artimanhas para falsear a verdade. Muitas vezes já me têm dito: mas na Bíblia está escrito, e assim, na Bíblia está escrito, mas não é isso que vocês dizem. Na Bíblia está escrito, sim, o teor, mas o conteúdo não é esse, não tem nada a ver. Porquê? Porque os homens são experts, os homens são aptos, os homens são hábeis para destruir e para falsear as verdades. Agora repare em 2 pontos bastante importantes. Eu já disse que este julgamento foi uma farsa. Este julgamento foi ilegal. Mas nós vemos aí no verso 48 e 49, nós vemos que o julgamento de Jesus também foi ilegal. A prisão de Jesus foi de forma ilegal. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. O que Jesus está aqui dizendo é: eu sou um mestre, eu sou um rabi, eu sou alguém que vocês aceitaram para pregar dentro das sinagogas e dentro do templo. Eu sou alguém que conhecido por vós e que muitas vezes vós me escutastes nos meus sermões e nas minhas pregações e vocês nunca se levantaram contra mim, porque vocês são cobardes. Vocês aguentaram as minhas pregações, aguentaram a minha presença no templo, mas nunca me saíram para me prender.
vocês me chamam mestre, vocês me chamam rabi, então deveriam saber que neste tempo, eu estou falando como se Jesus estivesse falando para eles, neste tempo, nesta época, um rabi, um mestre, era uma pessoa extremamente importante, porque era uma pessoa reconhecida por a igreja, neste caso, por o sistema religioso da época. Mas o segundo ponto é que não só a prisão de Jesus foi ilegal, também o seu julgamento não passou de uma falsidade e de uma mentira. Repara aí, uma palavrinha está aí que nos diz claramente o que é que se passou aqui. No final do verso 56 ele diz: mas os depoimentos não eram coerentes. Agora preste atenção, olhe para mim. O que é que diz os 10 mandamentos da lei moral de Deus? Não levantarás falso testemunho. Eu estou a falar da igreja, meus queridos. É verdade. Eu ainda não cheguei ao ponto do poder civil. Aliás, o poder civil, Herodes e Pôncio Pilatos, praticamente não interferiram nada neste processo. Antes, pelo contrário, Pôncio Pilatos disse: é assim que vocês querem? Tudo bem. Eu lavo daí as minhas mãos e não sou condenado, eu não sou acusado deste sangue. Porque eu, por mim, pelo poder civil, pelo poder governativo, eu não encontro nada que o possa nem prender, nem o julgar, nem o condenar. Mas se vocês querem, seja feita a vossa vontade, digam-me só qual é o que eu vou libertar. É Barrabás ou é Jesus? E o povo judaico, os fariseus, disseram: crucifica-o, solta Barrabás. Mas estava falando dos 10 mandamentos da lei moral de Deus. E um dos mandamentos, o 9º mandamento, ele diz: não levantarás falso testemunho. Agora diga uma coisa. À luz desse 9º mandamento, o que é que os fariseus estavam fazendo aqui no julgamento de Cristo? Quando Marcos nos narra que, pois, muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. A igreja, meus queridos, neste tempo, ela estava tomando a palavra de Deus. A igreja, neste tempo, estava sendo muito zelosa com as coisas de Deus. Eles estavam com um zelo excessivo pelas coisas de Deus. Mas eles estavam falseando a verdade. Eles estavam pegando na palavra, adulterando a palavra e transformando-a em mentira. Eles estavam falseando a verdade. Na verdade, aquilo que eu estou fazendo, estavam simplesmente cumprindo as Escrituras Sagradas. E eles não sabiam. Sabe por que não sabiam? Porque eles estavam cegos pela religião. Eles estavam cegos pelo zelo religioso. Eles estavam cegos pelo zelo litúrgico. E como eu vou falar mais à frente, eles estavam cegos pelo lucro que o templo lhes proporcionava aos seus bolsos. Porque Isaías 53, verso 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado. Repara o que diz aí o verso 65. E puseram-se a cuspir nele, a correr-lhe o rosto, a dar-lhe murros, e os guardas o tomaram a bufetadas. Isaías 53 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Preste atenção ao que eu vou dizer. A igreja nesta época, esta igreja que estamos aqui estudando, ela era o matadouro de Cristo. A falsa igreja é chamada o matadouro de Cristo. A pergunta: e hoje? Será que existe hoje matadores de Cristo? Será que existe hoje tosqueadores de Cristo?
E eu abro a minha boca e lhe digo um grande sim, existe. Infelizmente hoje, muitos estão denegrindo, adulterando e falseando a verdade bíblica. Muitos hoje estão aproveitando o Evangelho em função própria. Muitos hoje estão aproveitando o Evangelho de forma a obter lucro e assim, enganando pessoas, tapando os olhos das pessoas, eles conseguem seguir em frente nas suas vidas. Existe hoje, sim, matadores e tosqueadores da verdade de Cristo. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre, porque Ele um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Que Deus nos livre, porque Ele um dia virá, como diz aí, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus diz para Caifás: eu sou aquilo que estás dizendo, mas eu sou mais ainda. Eu sou aquele que tu vais ver assentado, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens nos céus. Nós não podemos nos esquecer que um dia Ele vai julgar. Nós poderemos ter um tempo de lucro. Nós poderemos ter um tempo de usurparmos o Evangelho. Mas esse tempo não vai passar em falso. Mas não é esse o tema do nosso sermão de hoje. Vamos ver a atitude de Caifás. E olha, meu querido, existe tanto Caifás hoje. É verdade. Existe tanto sumo sacerdote Caifás por esse mundo fora. Versos 60 e 61. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, ele estava lá sentado na sua cadeira, na cadeira de Moisés, que era chamada assim, era chamada a cadeira principal era para o sumo sacerdote. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, ele veio ao meio, Jesus estava no meio, o povo estava reunido à volta dele, o sacerdote sai da sua cadeira, vem ao meio, volta-se para Jesus e pergunta-lhe: não respondes nada? Ora, se tudo aquilo que estavam dizendo acerca de Jesus era mentira, o que é que Jesus ia responder? Nada. É que não havia conversa. Mas não respondes, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Verso 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornando a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Veja a falsidade deste homem. Este homem tinha a máxima obrigação de conhecer as Escrituras. Este homem tinha a máxima obrigação de conhecer Isaías 53. Este homem, perante os sinais que Jesus operou, perante aquilo que ele ensinou, perante aquilo que ele fez, que foi em conformidade com as profecias faladas acerca dele, o Jesus na sua vida terrena, ele foi cumprindo profecia atrás de profecia. Dizem que são 303 profecias que Jesus cumpriu pela sua própria vida, da forma como ele falou, das suas atitudes. Este homem, Caifás, ele deveria pensar e dizer assim: espera aí, eu não conheço as 300 e tal profecias, mas eu conheço 3 ou 4. Eu conheço Isaías 53. E eu estou perante o Filho, o bendito Filho de Deus. Mas este homem é um hipócrita. Ele ainda pergunta a Jesus: então não te defendes? Como se houvesse defesa para a mentira. E Jesus responde: eu sou. Claro que eu sou. E não só eu sou aquilo que estás dizendo, mas tu um dia vais ter a prova quando eu vier a segunda vez. E aí destrói completamente o Caifás. Mas quando Caifás se levanta da sua cadeira e vai ter com Jesus, ele está com um ardil, ele se move ardilosamente, e um ardil bastante inteligente. Que pergunta é esta que Caifás fez a Jesus? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Se você quiser ler comigo, Salmo 2, olha o que é que Caifás fez. Olha, veja só se o Caifás conhecia ou não conhecia as Escrituras. Salmo 2, um salmo de Davi, Caifás conhecia perfeitamente. No verso 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos de advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não perecerás no caminho. Porque choro, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. O que é que Caifás fez? Caifás foi ter com Jesus e perguntou-lhe: És tu o Filho de Deus que foi proclamado por Davi lá no Salmo 2? Agora repare, a pergunta foi objetiva, mas Jesus guardou silêncio. Porquê? Diz aí no verso 61, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Porquê? Porque a resposta que Jesus vai dar a Caifás, ele vai muito para além da pergunta de Caifás, do entendimento de Caifás, do discernimento daquele povo. Veja no verso 62, ele diz: Eu sou. E aqui Jesus foi falar uma palavra proibida. Mais uma vez, Jesus irritou aquela gente. Jesus irritou aquele povo. Nós somos portugueses, nós lemos a Bíblia e não nos parece nada importante. Jesus diz, verso 62, Jesus respondeu: Eu sou. É o Filho de Deus bendito? Sim, sou eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. A resposta de Jesus a Caifás, ele tem um cariz divino. A palavra eu sou era proibida no meio daquela gente. Eles não preferiam a palavra eu sou, a palavra Yahweh. Porque a palavra Yahweh é o nome próprio de Deus, era extremamente proibido de ser pronunciado. E mais, os próprios escribas, quando copiavam os rolos da lei, quando chegavam à palavra Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, como você quiser, ou Jeová, eles paravam, iam buscar uma pena nova, limpavam, desinfetavam a pena, mudavam a tinta e então aí escreviam a palavra Yahweh, a palavra eu sou. E esta palavra está bem patente na mente dos israelitas, na mente dos judeus, lá na passagem de Êxodo, capítulo 3. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Moisés estava a dizer a Deus: Deus, tu estás-me a mandar. Mas como na época havia centenas de milhares de deuses, Moisés perguntou a Deus: Qual é o nome? Qual é o nome que eu vou? Qual é que me está enviando? E no verso 14 disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Quando Jesus se volta para Caifás e fala eu sou, era a mesma palavra, a mesma pessoa, a mesma mensagem enviada por Deus a Moisés. Quando Jesus diz eu sou, Jesus está confirmando, Jesus está anunciando todo o seu poder. Quando Jesus é preso em Getsemane, Pedro saca da espada e corta a orelha do aprendiz do sumo sacerdote, um indivíduo chamado Malco. E Jesus diz: Para, Pedro, eu não preciso disso. Eu não preciso de espadas, eu não preciso de defesas, porque, Mateus 26,53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos.
Se você não sabe o que é uma legião era batalhões do exército romano. Cada legião, salvo erro, eram 9.000 ou para aí, homens que formavam uma legião. E Jesus estava falando, se eu rogasse a meu pai, eu mandaria 12 legiões de anjos, eu não preciso que me auxilies. Em João capítulo 19, ele diz, respondeu Jesus, e está falando para Pilatos. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade tinhas sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus está aqui dizendo a Pedro, o que Jesus está aqui dizendo a Pilatos, o que Jesus está aqui dizendo a Caifás é que eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Vocês só estão fazendo o que estão fazendo porque eu quero. Porque eu preciso que seja feito. Porque é assim que está escrito. Jesus também se apresenta. Olhe bem. Não só o Filho de Deus Todo-Poderoso. Não só aquele que era comandante das legiões de anjos celestiais. Mas Jesus está também se apresentando aos homens como o homem em cumprimento das profecias. Pastor, eu não percebi nada, eu vou-lhe explicar. Daniel capítulo 7 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu. Olha o que é que Jesus disse. Eu sou e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. As palavras são exatamente iguais. E, curiosamente, na tradução grega está exatamente igual. Ora, eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aquilo que Jesus está fazendo é o seguinte: Caifás, para com a farsa. Caifás, para com a mentira, vai para a Escritura. Caifás, se tu és o sumo sacerdote, tu tens a obrigação, pelo menos a obrigação moral e ética e litúrgica de conhecer as Escrituras. Vai para a Escritura. O que Jesus está a fazer aqui é revertendo Caifás às Escrituras. E aquilo que mais me apaixona nestes Evangelhos é que desde o embate do Senhor Jesus com Satanás lá no deserto, 40 dias e 40 noites, Jesus nunca utilizou nada mais do que a própria palavra do Pai. Os embates que ele teve com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os zelotes, com os herodianos, com o povo em geral, com os seus discípulos, Jesus sempre falou a palavra do Pai. A palavra da verdade. O que Jesus está aqui dizendo a Caifás é: ó Caifás, se eu quisesse, tu eras vaporizado. Assim como os filhos de Eli, quando Davi leva a Arca da Aliança, ele foi buscar a Arca, ele sobe ao trono e ele diz: não, eu quero primeiro a Arca da Aliança. Onde é que está a Arca da Aliança? Eu quero a presença do meu Deus em Jerusalém. E Davi monta, empreende uma campanha para ir recuperar a Arca da Aliança. Eles encontram a Arca da Aliança lá num campo, abandonada, e eles pegam num carro de bois e colocam a aliança em cima do carro de bois. E conforme vão caminhando, a arca parece que vai cair, porque aquilo não era autoestrada, não tinha alcatrão, não tinha betão, não tinha cimento, e aquilo tinha buracos, e um dos filhos do sacerdote coloca a mão na arca para a segurar, e ele foi fulminado. O fogo de Deus caiu e fulminou aquele homem. Assim Jesus estava a dizer: quem faz, se eu quisesse, tu eras fulminado. Tu eras vaporizado, tu deixavas de existir da face da terra. Até o teu nome se era esquecido. Não se encontraria pedaços teus de ADN, nem ossos para seres lembrado. Porque eu sou aquele que apareceu a Moisés. Eu sou
não só aquele que apareceu em Moisés, mas também aquele que há de vir para julgar os povos e as nações. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele do qual tu deverias guardar a palavra. E o curioso é que Jesus não está só anunciando como o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, aquele que veio para cumprir todas as profecias, mas Jesus também está dizendo: Caifás, tem calma, continua descansado aí nessa cadeira aí, porque um dia eu virei-te para julgar. Um dia, hoje estou sendo eu julgado por ti, injustamente, ilegalmente, uma verdadeira farsa, um verdadeiro teatro, mas um dia eu irei te julgar a ti em verdadeira verdade e justiça. Oh, meus queridos, esta verdade do Evangelho, muita gente não quer falar. Ah, não, pastor, eu nunca vou ser julgado. Bem, você vai ser julgado sim. Independentemente de se você é salvo ou se não é salvo, todo homem irá a juízo. O livro do autor de Hebreus diz: porque ao homem foi-lhe concedido viver e morrer uma só vez. A partir daí, o juízo. Nós iremos a juízo. Mas Deus nos livre de nós irmos ao juízo da ira de Deus. Deus nos livre. Deus nos guarde. Deus nos guarde de irmos ao julgamento que este homem Caifás vai. Porque ele irá. E você e eu um dia iremos ver. Eu não conheço Caifás. Nunca ouvi. Mas um dia vou vê-lo. Ele sendo julgado em justiça pelo Senhor Jesus. Esta é a verdade do Evangelho que incomoda as falsas igrejas. As falsas igrejas, meus amados, meus queridos, elas não querem falar desta verdade. Elas não querem expor esta verdade. Os falsos líderes não tocam neste assunto de condenação, assunto de pecado, assunto de morte. Não, eu não posso falar disso porque esse assunto tira povo. E quando esse assunto tira povo, tira-me o lucro. Eu não tenho um templo grande, eu não tenho uma igreja grande, eu não tenho uma igreja importante, então eu vou falar aquilo que eles querem ouvir. Tudo menos pecado, tudo menos morte, tudo menos inferno. Porque a verdade do Evangelho incomoda. Incomoda as falsas igrejas, incomoda os falsos líderes, mas também incomoda os falsos crentes. Porque crente que é crente devia se alegrar e devia se exaltar quando ouve palavra de julgamento, quando ouve palavra de pecado, quando ouve palavra de morte, quando ouve palavra de inferno. O crente devia se alegrar porque devia dizer: graças a Deus que Ele morreu por mim, Ele verteu o seu sangue por mim, Ele pagou a minha dívida e eu hoje estou liberto, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, o falso crente quer ouvir é palavrinhas mansas, o falso crente quer ouvir é sermõezinhos bonitos. E eu vejo, meus queridos, eu vejo quando estou pregando aqui na internet. Eu não era para falar disto, mas eu vou falar. Eu hoje estou assim um bocadinho triste comigo mesmo, derivado da situação, mas eu vou falar. Eu vejo aqui na live, muitas vezes eu tenho aqui uma boa assistência, mas quando começo falando de pecado e de morte e de inferno, as pessoas vão. Amém. É assim, a verdade bíblica, a verdade do Evangelho incomoda. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa, nem assim um pouco ao ar. Porque o maior erro destes homens, deste conselho, deste sinédrio, foi não reconhecer a pessoa de Cristo. O maior erro deles foi não olharem para Jesus e não reconhecerem o próprio Deus. O Criador dos céus e da terra estava ali.
estava ali na sua presença. Aquele que criou os céus, a terra, os mares, os animaizinhos, aquele que fez tudo, aquele que fez todos os milagres, aquele que abriu um mar vermelho para que Moisés e o povo passassem, ele estava ali no meio deles. Ele estava ali na sua presença e eles não o reconheceram. O único motivo que eles tiveram foi o motivo do lucro. Porque aquele que estava ali no meio deles foi o mesmo que enxutou os cambistas e limpou o templo dizendo: vão embora, porque esta casa é chamada a casa de oração. Esta é a casa do Deus que é o meu Pai. E isso incomoda. Mas perante a sua própria incredulidade, Caifás produz uma autêntica cena teatral dos melhores teatros mundiais. Veja aí o drama de Caifás, versos 63 e 64. Um drama. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes. E olha que as vestes dele não eram tão baratas assim. Eram umas vestes caras, ele vestia-se a rigor, como Deus ordenava lá na lei. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunho? Não vale a pena andarmos mais à procura, porque ele próprio já se declarou culpado. 64. Ouviste a blasfémia, porque ele falou aquela palavra. Lembra essa palavra? Eu sou. Yahweh, Jeová, Javé, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. O Jesus blasfemou porque ele disse, Jesus afirmou quem ele era e blasfemou nas palavras do Caifás. Que vos parece? Mano, agora não há hipótese. Você já tem tudo, tem os trunfos todos nas mãos, você já tem as cartas todas podem jogar. E todos, olhe bem, e todos o julgaram réu de morte. Por isso eu digo, e afirmo, sem qualquer problema, não foi o Pôncio Pilatos, não foi o rei Herodes que enviou o nosso Salvador para a cruz, não foi. Foram estes. Foi os religiosos. Foi a igreja. Sim, é isso que você está ouvindo. Foi a igreja. Porquê? Porque era uma falsa igreja. Porque tinha falsos líderes. Porque falava falsas palavras. Porque tinham falsos procedimentos. E o único motivo que os motivava era a subjugação do povo e o lucro que podiam usufruir. E isto não se passou só há 2000 anos atrás. Não. Isto passa-se hoje. Isto passa-se hoje. Para a sua curiosidade, Jesus foi julgado pelos dois sumos sacerdotes. Foi, pastor? Foi. Não, mas eu só aqui vejo Caifás, porque, curiosamente, apenas o evangelista João narra a segunda personagem. Porque, na verdade, Jesus foi julgado pelo primeiro sumo sacerdote, que foi o sacerdote, o Anás, que era da fração dos saduceus, e depois diz a Bíblia que Anás o enviou para o seu genro, Caifás, o outro sumo sacerdote. Porque é que isso sempre havia dois sumos sacerdotes? Eu não lhe vou contar agora porque não tenho tempo, mas eu acho que já contei. Isso passou-se na história interbíblica, mas não vou contar agora. Talvez um dia eu conte novamente. João capítulo 18, verso 12 diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus. Repare que todos os autores têm o cuidado de separar completamente as águas, aquilo que é o poder religioso e aquilo que é o poder civil, para que nós hoje possamos compreender algumas coisas. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e maniataram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sobre Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Verso 19, mesmo capítulo. Então, o sumo sacerdote, estou a falar de Anás, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo.
Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. E todos os judeus se reúnem, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. O que Jesus está dizendo a Anás: Anás, eu não estou a esconder nada. Eu há 3 anos que ando falando dos ensinamentos de Deus. E onde é que eu estou falando? Eu não estou falando debaixo de umas árvores, eu não estou falando no bosque, eu estou falando nas sinagogas, eu estou falando no templo, eu estou falando no sítio onde todos os judeus, todo o povo se reúne. Eu não estou falando às escuras. Verso 21, porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. E dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Que replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, porque me feres? Verso 24. Então Anás o enviou, maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Embora Jesus tenha entrado na presença dos 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Anás era o sogro de Caifás. Foi Caifás. Isto tem significado. Foi Caifás quem acusou, quem entregou, quem maniatou o pensamento de Pôncio Pilatos. Foi Caifás que disse a Pôncio Pilatos: tu tens que fazer alguma coisa. Sabe porquê? Mais uma vez, Caifás era o sumo sacerdote da facção dos fariseus. Entende? Facção religiosa. Aquela facção que muito zelosa pelo templo. O templo é a casa de Deus. A Bíblia é um sagradíssimo. É uma coisa... Caifás era o líder religioso. E isto leva-me a entender. E leva-me a falar hoje: cuidado com a religião. Cuidado com o zelo litúrgico. Cuidado com o zelo religioso. Porque nós idolatramos as coisas e nos esquecemos de Deus. Caifás estava idolatrando os rolos da lei. Caifás estava idolatrando o templo. Caifás estava idolatrando as vestes, estava envergando, e ele estava denegrindo o Senhor e dono de todas as coisas. Isso é o que a religião nos faz. Qual era o verdadeiro problema destes homens? Novamente eu vou dizer, sem problema nenhum: Jesus era o empecilho. Porquê? Porque ele retirou e retirava o lucro daqueles homens. Com a presença de Jesus eles não lucravam, porque Jesus fala a verdade e eles adulteravam a verdade em seu próprio benefício. E olhe uma coisa, meu querido, minha querida: o Evangelho sempre foi um empecilho para o lucro. Eu não posso falar o Evangelho numa igreja porque isso vai-me tirar lucro. Porque o verdadeiro Evangelho ele incomoda. Ele não massaja egos. Ele não massaja vontades. O verdadeiro Evangelho incomoda. E o povo se distrai. E o povo vai embora. E o povo diz: não, esta igreja não, é muito fria, não tem fogo. Porque a igreja do fogo é a igreja sem Evangelho. Sabia? Oh, meu Pai, o lucro tolda, o lucro mascara o discernimento espiritual. Uma igreja onde esteja focada para o lucro, não há entendimento, não há discernimento espiritual. Porque esse só o Evangelho nos traz. Já Paulo diz: eu não vou envergonhar do Evangelho. Eu não posso envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Então, se eu não prego o Evangelho, se eu me envergonho do Evangelho, se o Evangelho se torna impossível para mim, eu estou pregando que salvação? Será que para aqueles que eu estou pregando Deus são salvos? Pense nisso. Aqueles homens estavam desnutridos, eu estou caminhando para o final, de qualquer tipo de fé. Fé, pastor, mas eles não operavam milagres. Calma. Essa é outra conversa. A fé que eu estou falando, aliás, para quem ainda não me ouviu, eu vou explicar novamente. Existem somente 2 tipos de fé. Não é a fé do poder, a fé do manto, a fé do fogo.
A fé da cura, a fé da libertação, a fé de dar porretada na cabeça de Satanás. Não, esqueçam lá isso. Só existem dois tipos de fé. Prestem atenção, ouçam bem o que eu estou dizendo. Existe a fé objetiva e a fé subjetiva. Apenas e só. E nós precisamos delas as duas, e elas as duas se entronizam, se complementam. A fé subjetiva, veja, subjetiva é uma fé que está escondida, é uma fé interior. Essa fé subjetiva é a fé que me leva a crer. E essa fé é implantada no meu coração pelo Espírito Santo. Como por isso Paulo diz já em Efésios, porque ouviste, creste, por isso foste selados. Que selo é esse? É a fé. A fé subjetiva. É a fé que me leva a crer cá de dentro. É uma certeza que nasce cá de dentro, que Deus é Deus. É meu Pai e me salvou. Essa é a fé subjetiva. E, por outro lado, essa fé ninguém a pode tirar. Ninguém a tira. Porque foi implantada, foi a semente plantada pelo Espírito Santo. Mas isto também é fé objetiva. E o que é a fé objetiva? Você já ouviu falar de uma objetiva? A objetiva parece que dá uma ideia de uma lente, de algo que se mete nas câmaras fotográficas que é para alcançar, não é? Então, a fé objetiva, enquanto a fé subjetiva me leva a crer, olha o que eu estou dizendo, a fé objetiva ela me leva a acreditar. São duas coisas completamente diferentes. Crer e acreditar não tem nada a ver. São duas coisas diferentes. A fé objetiva me leva a acreditar pelo aquilo que ouço, pelo aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu aprendo pelas Escrituras Sagradas. Por isso é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé não tem nada a ver com poder, essa fé não tem nada a ver com manto, essa fé não tem nada a ver com fogo, essa fé não tem nada a ver com milagres. Essa fé é a fé objetiva que me leva a acreditar pelo aquilo que eu sei, pelo aquilo que eu aprendo, pelo aquilo que eu vou ouvindo, pelo aquilo que eu vou lendo. E essa fé objetiva, ela trabalha com a fé subjetiva e elas se consolidam. E elas se consolidam. Aqueles homens estavam embutados, então, pelo poder da própria religião. Novamente, quem eram estes homens que nós estamos falando? A falsa igreja do Antigo Testamento. A falsa igreja do Antigo Testamento. Entenda algo importante. O pior julgamento de Jesus não foi o do poder civil. Até poderia ser, mas não foi. Por vontade de Pôncio Pilatos, Jesus tinha ido à sua vidinha. Porque Pôncio Pilatos disse, não, eu não encontro nada. Este homem não tem nada digno de morte, nem digno de ser acusado. Eu não quero entrar nisso. Mas o pior julgamento de Jesus não foi o de Pilatos, que poderia ter sido. O pior julgamento de Jesus foi o poder religioso. Deixa que eu lhe diga uma verdade hoje. Os piores julgamentos que você sofre hoje não são da parte daqueles que têm toda a legitimidade. O pior julgamento que você sofre hoje é da parte dos seus próprios irmãos, da própria igreja. Porque ela é assim. Depois do teatro de Caifás, então vem a condenação, e o escárnio está lá no verso 64 e 65. Eu quero lhe dar uma nota importante. Cristo foi condenado não por causa de ser homem. Cristo foi condenado por causa da palavra que ele falava. Por causa do Evangelho. Você hoje, meu querido e minha querida, meu amigo e minha amiga, você hoje está sendo perseguido, você está sendo maltratado, não por conta de quem você é. As pessoas não se interessam se você é cristão ou não é cristão. Mas você hoje está sendo perseguido e condenado e maltratado por conta daquilo que você fala. Pastor, eu nunca fui perseguido por causa daquilo que eu falo. Isso causa-me um sério problema. Tem que analisar aquilo que você anda falando. Porque a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, nos causa problemas. Nos causa problemas.
Isaías fala deste teatro no verso 64 e 65, Isaías 50, verso 6, diz assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Veja, Jesus está falando daquilo que ia acontecendo aqui, na presença dos religiosos. Paulo vai falar da humildade do Rei da Glória. Gálatas 1 diz: graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. E Jesus, Ele afirma que dá a vida pelos seus, em João 10, dos versos 11 ao 18, Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Este é o Cristo que foi condenado. Mas nós devemos perguntar qual foi a motivação de Cristo. Porquê é que Jesus aceitou sofrer assim? Porquê é que Jesus decidiu acatar este karma, este destino, como muita gente diz? Por amor. Por amor pelos aqueles que são seus. Repare que, erradamente, há muitos que dizem que Jesus morreu por todos. Não, o amor de Jesus envolveu todos. Jesus morreu por todos. Eu digo assim: não. Não. Isso é mentira. Jesus não morreu por todos. Até parece que eu estou aqui a fazer uma religião para só para mim. Mas a Bíblia diz que Ele não morreu por todos, Ele morreu por muitos. E muitos não são todos. Ele morreu por aqueles que creem no seu nome. Porque Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito à terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por muitos, para aqueles que o aceitam. Ele morreu um por um. Já pensou? Então pare comigo e pense. Jesus está na cruz crucificado e lhe escorre uma gota de sangue pelo seu rosto abaixo, que lhe passa pelo peito, pernas, e vai se esgotar no chão. Essa gota foi por si. Ele morreu um por um, gota por gota. E deixe que eu lhe diga, todas as gotas de sangue, nenhuma delas foi desperdiçada, porque todas essas gotas vão ser reunidas um dia, lá na glória. Essas gotas são você e eu. São gotas extremamente preciosas. Por isso nós devíamos dar valor àquilo que nós estamos fazendo. E nós devíamos parar e pensar: será que eu não estou sendo um Anás? Será que eu não estou sendo um Caifás? Será que eu não estou adulterando a palavra? Falseando a verdade? Adulterando a meu bel prazer? Você, meu amigo e minha amiga, você que fala, que prega a palavra, cuidado! Comecemos a parar um pouco e comecemos a analisar quais são as nossas motivações. Eu estou pregando a Cristo porque eu vou lhe dizer o que é que eu penso. Eu estou pregando a Cristo porque eu preciso pregar a Cristo. Eu preciso que você me escute eu pregar a Cristo. Porque no dia que eu não possa mais pregar a Cristo, não faço nada aqui nesta terra. Essa é a minha motivação. É para que você tenha a salvação da sua alma. É para que você seja feliz. É para que você viva uma vida honesta, tranquila, digna de um filho seu. Para que você viva digno daquela tal gotinha de sangue que escorreu pela face de Jesus. Meu querido, minha querida, perante este episódio, como é que eu não posso amar a Jesus? Jesus podia ter feito aquilo que nós fazemos.
Tu amava o pai, ele mandava 12 legiões, acabava com aquela palhaçada e pronto, iam todos à sua vida. E o templo e aquela seita religiosa, aquele sinédrio era todo destruído. Porque você repara bem, Jesus podia fazer, sim ou não? Sim. Sim, claro que sim. E porquê é que Jesus não fez? Porque era cobarde? Não. Porque o amava assim. Porque era necessário ele morrer. Porque era necessário ele sofrer para que você e eu hoje tivéssemos vida e vida com abundância, vida eterna, vida feliz. Deixe-me dar 3 ou 4 aplicações para nós terminarmos. O que é que eu posso tirar deste episódio que seja relevante para a minha vida e que transforme a minha vida? Primeiro, olhando para a minha humanidade, olhando para a nossa humanidade, olhando para aquilo que nos rodeia, e assusta-me muito, às vezes, observar isso. Nós reparamos que quando a Igreja se afasta de Cristo, ela se constitui desonra para nós, para o mundo, para Cristo e para o Evangelho. Quando a falsa igreja prega o falso Evangelho, ela pode aparecer nas mídias sociais, ela pode aparecer nas notícias, ela pode aparecer no ato que ela quiser, mas há um dia em que tudo isso vai ser descoberto e ela se torna em desonra. E nós devemos ter cuidado com essas igrejas. Nós devemos ter cuidado com esses evangelhos. Eu não estou dizendo para você trocar de igreja, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como Pedro falou, provai os espíritos. Você deve provar aquilo que está comendo. Não vá você estar a comprar um produto salgado, ou insípido, ou amargo, ou extremamente doce, e que não lhe serve para nada. Você deve provar aquilo que está comprando. Você deve provar aquilo que está comendo. Porque se não for assim, você pode sair destruído espiritualmente. Mais do que a carne. Mais do que o sangue. E veja quantos há aí mortos-vivos, cheios de dinheiro, cheios de saúde, com carros, com, sei lá, com uma vida, mas não têm vida espiritual, são mortos. São cancerosos espirituais. Até porque, se você pensar comigo, o coração humano é um coração extremamente enganoso. E quando Cristo não habita no meu coração, tem que habitar outra coisa qualquer. Não percebi, eu vou-lhe explicar. O coração do humano é extremamente adorador. O coração humano foi feito para adorar. Ele precisa de adorar. O quê? Qualquer coisa. Por outras palavras, se não for Cristo o motivo da minha adoração, vai ser outra coisa qualquer. Vai ser os prazeres da carne, vai ser os lucros, vai ser os negócios, vai ser qualquer coisa. Porque eu preciso de adorar. Eu fui feito para adorar. Então, meu querido, deixe que Deus, Cristo, entre no seu coração, deixe que comece a adorar a Deus para que você não tenha acaso de adorar outras coisas, as vontades, os prazeres da carne. E é por causa disso que eu alerto para os perigos dos cultos direcionados para as pessoas. Cultos antropocêntricos, cultos virados, direcionados para as pessoas, é um perigo espiritual. Você é poderoso, você é mais que vencedor, você é menina dos olhos de Deus. Nada pode se aproximar de si, 10.000 à sua direita, 10.000 à esquerda. Isso é um perigo. Porque vá que você vai acreditar nisso mesmo. Vá que você vai acreditar que você é alguma coisa mesmo. Sabe o que é que vai acontecer? O seu coração vai se encher do seu ego, do seu orgulho, da sua arrogância, e você vai começar a ser você próprio. Tudo menos Cristo, tudo menos Deus. Isso é um perigo. Segundo lugar,
há uma pergunta que se faz. No meio de toda aquela gente, do Caifás e do Anás e dos fariseus, será que toda a gente era do mesmo calibre? Será que não havia lá gente piedosa? Será que não havia lá homens verdadeiramente piedosos no meio daquele aglomerado? E eu digo que sim, havia sim. Mas aí é que está o perigo. É que no meio de uma igreja impiedosa, mesmo aquele que é piedoso vai ficar contaminado. Como a minha avó dizia, uma mentira de tantas vezes ser contada, ela acaba por ser verdade. Ela é mentira. Mas é contada tantas vezes, que há de haver uma altura que acaba por ser verdade. Numa falsa igreja, numa igreja de gente impiedosa, se houver gente piedosa lá no meio, de tanta vivência, de tanta tradição, essa gente piedosa vai acabar por se tornar impiedoso. E isso foi o que aconteceu na morte de Cristo. Toda a gente gritou a uma só voz: soltem Barrabás, crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Inclusive os piedosos. Eles foram levados, como diz lá Paulo, são levados em todo o vento de doutrina. Eles se tornam impiedosos por causa do contágio. Eu consigo aprender que a impiedade é contagiante. Fuja da religião. Fuja do evangelho light. O evangelho que não engorda. O evangelho que não excede. Fuja. Entregue-se ao verdadeiro evangelho. E deixe terminar só dizendo mais uma coisa. É a falta de fé que nos afasta de Cristo lentamente. Hoje afastamos um bocadinho, amanhã afastamos mais um bocadinho, e no outro dia exatamente igual. É a falta de fé. A falta de fé, ela arrefece o Evangelho no nosso coração. Ele pode começar fervente. Oh, meu querido, você sabe as pessoas que eu já vi se converterem a Cristo? Fervorosas, eles querem fazer, querem pagar, querem falar, querem fazer isto, querem fazer aquilo, querem uma Bíblia, querem... E passado uma semana, um mês, um ano, onde é que está esse irmãozinho fervente? Onde é que está toda essa ebulição espiritual? Vai embora. O perigo não é quando há pouca fé. O perigo é quando existe arrefecimento espiritual. O perigo é quando nós dizemos, bom, eu já estou forte, eu já pertenço à igreja já há algum tempo. Sabe? Quando a gente pensa que já estamos firmados. Quando a gente pensa que já estamos com o poder todo. Então aí começamos a entrar na liberalidade. Já nos conseguimos fazer a distinção entre o que é bom e o que é mau. Nós, por nós próprios. Isso é um perigo. Mas isso é o que o falso evangelho faz. Isso é o que faz as falsas igrejas. Isso é o que faz os falsos líderes. E por último, eu queria lhe dar um conselho hoje, esta tarde. Encontre no seu coração o Cristo da Bíblia. Encontre no seu coração o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo que se fala aí, não é o Cristo da tradição, não é o Cristo da liturgia, não, é o Cristo da Bíblia. O Cristo do Antigo Testamento e o Cristo do Novo Testamento. O Cristo do qual toda a Bíblia fala nele. Encontre no seu coração o Eu Sou. Não descure toda e qualquer palavra da Escritura Sagrada. Não vá na conversa que a Bíblia parecia só o Novo Testamento. Isso é o Evangelho light, o Evangelho do poder, da cura, da libertação, da prosperidade financeira. Não. Para si a Bíblia é toda a Bíblia. Para si a Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque Cristo está na primeira página e você vai encontrar Cristo na última página.
E no meio, entre a primeira e a última página, você vai encontrar sempre Cristo. Essa palavra, a Escritura Sagrada, e esse Cristo nos traz benefícios. Nos traz saúde espiritual, nos traz saúde física, nos traz saúde psicológica, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz tranquilidade, embora eu esteja, como digo muitas vezes, canceroso na cama de um hospital. Mas isso só acontece no meu corpo, porque o meu coração está cheio de Cristo. Ele reside no lugar onde deve residir. Ele não reside no meu pensamento, ele não reside na minha boca, não, ele reside no meu coração, porque Jesus disse aos seus opositores, aos fariseus: vocês louvam-me com os lábios, mas o vosso coração está totalmente longe de mim. Então, que independentemente da vida que vocês estão passando hoje, que o seu coração esteja cheio de Cristo. A paz de Cristo inunda a sua vida, a tranquilidade de Cristo, a alegria de Cristo, a saúde de Cristo, a vontade de viver de Cristo. Mas, lembre-se de uma coisa. Você hoje pode estar no meio daqueles que se alegram dizendo: eu sou de Cristo. Mas não feche a sua boca para pregar o Evangelho. Não faça como fizeram os judeus. Deus é só nosso e de mais ninguém. Não monopolize Cristo na sua vida. Continue falando, continuando anunciando deste Cristo que eu hoje estou apresentando. Sabe porquê? Porque um dia Ele virá para julgar as nações. Isso é a nossa maior certeza. Um dia Ele vai vir para julgar as nações. Assim como Ele foi à presença de Anás, assim como Ele foi à presença de Caifás, foi à presença de Pôncio Pilatos, foi traído pelo seu discípulo mais próximo. Os discípulos se afastaram dele, deixaram-o sozinho. Assim como o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, desceu lá em Samaria, desceu lá na casa de Cornélio, desceu sobre os discípulos de João Batista. Cumprindo-se todas as Escrituras, assim também a Escritura se vai cumprir na sua, na minha vida e na vida de toda esta humanidade. Então que nós sejamos corajosos, pregando este Evangelho puro, não adulterado, não falseado, mas também não espero. Não espero gratidão, não espero boas recepções. Não espero nada de bom se você quer ser um bom pregador do Evangelho. Não espero. Porque Jesus também não recebeu. Minha oração hoje é que você seja abençoado com esta palavra. Você onde estava aí, me ouvindo, assistindo, que você seja realmente tremendamente abençoado. Em paz, misericórdia e tranquilidade. Que o Cristo, Senhor Jesus, encha o seu coração, encha a sua vida e a vida da sua família. Que Ele seja reinante na sua casa, na sua vida. Para que dessa forma você possa ter algo que o alegre de viver. Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa fonte de alegria. Que Deus abençoe e estamos continuando, nos encontrando assim, desta forma. Até que Deus queira, até que Deus permita. Nós somos extremamente obedientes e vamos aguentando. Mas também um dia que possa, nós sairemos